O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nós estamos mais uma vez reunidos, ao redor da mesa da palavra, com a finalidade de nos alimentar, deste alimento, alimentar deste alimento, é isso mesmo. A fim de que possamos ficar fortalecidos para poder prosseguir viagem. Então, quando a gente está viajando, ou caminhando, ou viajando de pé, ou de carro, ou de ônibus, ou de avião, normalmente no percurso tem sempre uma parada. E esta parada, normalmente, ela simboliza um momento onde você precisa se alimentar, ir ao banheiro, se alimentar, comer alguma coisa, para poder prosseguir viagem. Na vida espiritual não é diferente. Então, todos os dias, no começo dessa caminhada, nós entendemos que nós precisamos nos alimentar. E o interessante, vocês também terem acesso a essa informação, segundo uma pesquisa que fizeram, a refeição mais importante do dia é o café da manhã. Assim diz os estudiosos. Não é à toa e não é coincidência que nós escolhemos as primeiras horas do dia, até mesmo antes do café, que alimenta o corpo, para poder ouvir esta palavra, que é este alimento que realmente nos fortalece. Então, a nossa primeira refeição do dia é a palavra de Deus, que nos fortalece, que nos dá força, que nos dá um norte, que nos faz entender, meu Deus, olha
quantas coisas a gente não começa a entender depois que a gente começa a escutar a palavra de Deus com atenção. Quantas coisas na nossa vida, coisas que aconteceram com a gente, ao redor de nós, né? Coisas que não aconteceram, né? Que a gente começa a entender sobre a luz da palavra de Deus. Né? É como se desse um estralo na mente, como se uma luz, né, penetrasse a nossa mente e os nossos olhos fossem iluminados e a gente falasse assim, caramba, agora eu estou entendendo. Né? Olha para você ver hoje a história, né, do livro do Números, que conta que Araão, né, e Maria, que é a esposa de Araão, meio que fala mal de Moisés. Meio que fala mal de Moisés. Mas por que fala mal? Quem é que fala mal? Quem são as pessoas que falam mal uma das outras? Por trás de alguém que fala mal de outra pessoa, existe a inveja. Né? Em toda fala que nós, né? Em toda fala que nós criticamos alguém, né? Seja uma crítica construtiva ou uma destrutiva, existe uma pitadinha de inveja. E aqui fica muito claro a inveja, né, dentro da própria família. E quem é que nunca passou por isso? Né? Ser invejado dentro da própria casa, dentro da própria família, por um tio, por um irmão, por um primo, né? Pessoas ali próximas. Que pelo motivo de você ter sido escolhido para fazer alguma coisa, ou pelo motivo de você ter conseguido passar num concurso, ou pelo motivo de você ter sido escolhido para trabalhar numa empresa boa, ou pelo motivo de você ter se destacado lá na igreja, na paróquia que você congrega, ou por simplesmente, né, você ajudar mais dentro de casa com os pais. E aí começa a semear, né? Começa a dizer coisas que machucam o coração de quem foi escolhido, foi chamado, ou tem aptidão. Olha para vocês verem, não sei se vocês prestaram atenção, o que é que Deus fez? Moisés, coitado, né? Quando eu digo coitado, por conta da humildade que ele tem, né? A gente pode dizer assim, para entender, só para entender mais ou menos assim, lógico que não é assim, mas só para entender a condição de Moisés, se Moisés hoje estivesse no nosso meio, óbvio, né? Só para entender, ele era um jeca da roça, um jequinha que todo mundo... Ele era tão humilde que qualquer pessoa, né? Porque se a gente pegar o que aconteceu com Moisés, né? A gente vem na história dele há algum tempo já, andando com esse povo reclamando, esse povo murmurando, esse povo culpando ele, esse povo isso, esse povo aquilo, que se fosse nós, o que tinha acontecido? Sabe de uma coisa? Deixa esse povo pra lá, sai fora, ficar, não tem obrigação, não quero nem saber, sabe? Né? Mas o pobre Moisés é um pobre coitado, que diante de uma crítica, diante de uma mentira, diante de uma fofoca, diante de uma murmuração, diante de uma acusação que muitas vezes fizeram a ele ficou quietinho. Né? E aí o que acontece? Olha, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma verdade tremenda, isso aqui que eu vou falar. Quando alguém é escolhido por Deus, de verdade,
como Moisés foi. Quando alguém é separado por Deus para uma missão específica. E quando este alguém é atacado por quem quer que seja, e este alguém que é escolhido por Deus, que está sendo atacado, ele entende, né, que ele precisa ficar calado e que não cabe a ele dizer nada porque não foi ele que pediu para ser escolhido, o que acontece? Sabe o que acontece? Deus entra para defendê-lo. É isso que acontece. O que Moisés falou com Arão e Maria? Nada. Ficou caladinho. E aí quando a gente fica calado, quando um homem de Deus fica calado, quando a mulher de Deus fica calada diante de uma injustiça, diante de alguma coisa que fere o nosso coração, o que acontece? Deus vem em nosso auxílio para nos defender. Olha para você ver o que aconteceu. Deus falou assim, quero vocês 3 lá na tenda agora. Faz favor. Quero vocês 3 lá na tenda. E lá na tenda separou Maria e Arão. Falou assim, olha, vocês estavam falando aí que eu falo com todo mundo, que eu mando mensagem por todo mundo. É verdade. É verdade, vocês não estão mentindo não. Só que tem um detalhe. Moisés é diferente. Porque Moisés, eu não só falo com ele, eu apareço para ele. Eu converso com ele face a face. E não existe ninguém mais humilde na terra do que ele. E é por isso que eu apareço por ele. Porque se Deus aparecer por um orgulhoso, sabe o que o orgulhoso faz? Começa a bater em todo mundo. Começa a humilhar todo mundo. Porque Deus fala comigo face a face. É por isso que o orgulhoso tem muito pouco. É por isso que o orgulhoso não sai, só fica patinando como se estivesse na lama e não sai do lugar. E muitos de nós aqui, não adquiriu as coisas porque nós temos a tendência de ser orgulhosos. Por isso que fica patinando na vida. Porque se consegue as coisas, empina o nariz e quer humilhar todo mundo. Só porque tem um tênis de 600 reais, uma calça de 500, uma jaqueta de couro de 1.000, aí empina o nariz, não olha para ninguém. Ou compra um carro do ano, ou uma moto velha cai nos pedaços e já começa a empinar na praça, e aí agora eu sou o cara. Ah, que nada, velho! E é por isso que muitas vezes as coisas dão errado para nós. Porque não existe nada tão grave como o orgulho na vida de um ser humano. O orgulho impede a gente de ajoelhar. O orgulho impede a gente de chorar. O orgulho impede a gente de voltar atrás. E o orgulho faz a gente ir para o inferno. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Satanás. Satanás era... Olha, preste atenção nisso aqui, viu? Também. Satanás era o anjo de Deus que abaixo da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abaixo da Santíssima Trindade era Satanás. Lúcifer, o anjo de luz. Você imagina, nessa hierarquia aqui, quanta força esse anjo não tinha e segundo a tradição revela, é um anjo lindíssimo, maravilhoso, forte. E, no entanto, o que adiantou essa fortaleza? O que adiantou esse orgulho? Por conta dele ser na hierarquia abaixo da Santíssima Trindade, quando Deus revelou o projeto que ele tinha para salvar a humanidade, o que Satanás fez? Eu não aceito. Eu não aceito. Sabe por que eu não aceito? Eu não aceito porque eu sou um anjo de luz poderosíssimo
e não vou dobrar o meu joelho para um ser humano. Porque qual foi o projeto que Deus revelou lá no céu? Depois de uma conversa particular com a Santíssima Trindade, depois de uma reunião de horas e horas, depois de uma reunião, né, cansativa, vamos dizer assim, eu estou usando aqui um termo para você entender, porque Deus não cansa, mas depois de uma reunião, né, demorada, para tentar salvar a humanidade, chegaram à conclusão, lógico, né, com o aval de nosso Senhor Jesus Cristo, estava lá a Santíssima Trindade reunida discutindo o que ia ser feito, e de repente, dentro da proposta que foi feita, Jesus aceitou, falou assim, não, pode deixar que eu desço. Eu desço. Eu me torno um ser humano para que o ser humano possa perceber o quanto nós amamos ele. E aí o que é que acontece? Aconteceu que, hora de chamar os anjos, né? E abaixo da Santíssima Trindade existia Lúcifer, e lógico que quem ia dar o recado para os outros anjos seria ele, porque ele era o chefe de todos os anjos. E aí Deus chama Lúcifer, coloca Lúcifer na reunião, né? Manda entrar. Quando Lúcifer chega, Deus fala assim, olha, nós acabamos de decidir que Jesus vai descer, vai se encarnar, vai se tornar um homem para salvar a humanidade. Aí o que Lúcifer faz? Não aceito. Eu, sendo um anjo tão poderoso, jamais vou me ajoelhar diante de um ser humano. Porque Jesus ia se tornar um ser humano. E ele não admitiu. E ele não concordou. Mas por que ele não concordou, meu povo? Porque na cabeça de Lúcifer, ele era poderoso demais. Ele era forte demais. E ele não podia aceitar isso. E o que é isso senão o orgulho? E o que é isso senão a vaidade, a luxúria, o apego àquilo que lhe foi confiado? O que é isso? E aí o que acontece depois? Ele é expulso. Porque quem não aceita o projeto de Deus é expulso. Não participa da redenção. Quem não aceita o projeto de Deus não participa da redenção. Por que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem que Moisés era o mais de todos humildes na terra. O que mais humilde foi na terra. A humildade é contrária ao orgulho. Você pode observar para você ver, depois fazer uma pesquisa, lendo, com os olhos voltados para essa situação. Todas as vezes que Moisés tinha um problema, todas as vezes que ele estava encurralado, a única coisa que Moisés fazia, corria para a tenda para se ajoelhar, para perguntar, Deus me socorre. Ele admitia que realmente só Deus era capaz de tirá-lo daquela situação. Diferente de nós, gente. Nós, diante de um problema, a gente quer passar por cima do problema, a gente quer resolver o problema sozinho. A gente se acha capaz de poder resolver as coisas. Porque a gente se acha tal, porque eu estou lendo a Bíblia demais, porque eu estou lendo livro demais, porque agora, né, eu recebi um dom de Deus, e agora eu sou o cara, fui subir de cargo dentro da comunidade, agora eu estou, né, e tudo, agora eu posso falar, né? E o que acontece? A gente vai se afastando cada vez mais desta humildade tão desejada por Deus, que é de vir ao seu encontro todas as vezes que nós estamos precisando de socorro. Né? Como esses dias o menino falou comigo, né? Me dá vontade de ir embora. Eu disse, não, me dá vontade de ir embora. O que ele fez? Ele veio correndo para a capela, se ajoelhou. A humildade.
Deus se revela ao humilde. Deus se revela ao humilde. E com certeza, quando essa pessoa vem na capela e que se humilhou, né? Humilhado pela vontade de ir embora, humilhado, né? Por essa situação, assim, meu Deus, me ajuda, me socorre, porque com certeza Deus o visitou, porque vai passando. Deus visita e aquilo vai passando porque é uma tentação. Olha, vamos aprender, meus irmãos, hoje, com essa situação, porque olha o que aconteceu depois que Deus chamou Maria e Araão, junto com Moisés, separou Moisés de Araão e Maria, falou abertamente com Araão quem era Moisés, que não adianta você ficar com inveja de Moisés, porque foi eu que escolhi Moisés, e é eu que vou proteger, e é eu que vou defender, e por conta disso, na hora que Deus saiu, a mulher ficou doente na hora, com a lepra, chegou a ficar branca, a ponto de Araão dizer que estava parecendo com um aborto, uma criança abortada, de tão feio que ficou. Só para você ter ideia, o ciúme que Deus tem naqueles que Ele escolhe. O amor e o cuidado que Deus tem com aquele que Ele escolhe. Preste atenção para você ver. Então nós não precisamos, muitas vezes, ficar justificando, querendo mostrar que nós somos inocentes, querendo provar para os outros que... Não, é só ficar caladinho, como Moisés ficou diante dessa afronta de Araão e de Maria, ficar caladinho e, no momento oportuno, Deus irá responder em nosso favor e ponto final. Porque o Deus que te chamou é um Deus que cuida de você. O Deus que te chamou é um Deus que vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todos os nossos inimigos ficarão debaixo dos nossos pés. Não para que a gente humilhe eles. Não, não é isso não. Não é isso não. Porque quando os irmãos de José do Egito, que nós ouvimos a história esses dias atrás, quando os irmãos de José, que humilhou ele, que jogou ele no poço, depois tirou ele do poço e vendeu, e depois de muitos anos eles se colocaram de joelhos diante de José, que era o governador do Egito. José falou assim: levanta, eu sou irmão seu, sou seu irmão, eu vou cuidar de vocês. Quando fala que os nossos inimigos serão colocados debaixo dos nossos pés, é só para provar para eles que nós somos os escolhidos de Deus. Quando os nossos inimigos se colocarem de joelho aos nossos pés, é só para provar para eles que Deus nos escolheu. É só isso. Não é para a gente humilhar eles, não. É só para eles terem consciência com quem que eles estão mexendo. É só para eles terem consciência, né, que quando Deus escolhe, Ele protege, Ele cuida e Ele sustenta. É só isso, mais nada. Olhando para o Evangelho, o que acontece? A barca está lá no meio do mar, né, de um lago, na verdade, o lago de Genezaré. Jesus vem caminhando, já era 3 da madrugada, você imagina aí, dentro d'água, né, dentro de um barco, um frio desgramado, Jesus vem andando na água. Os caras, presta atenção, os camaradas que andavam com Jesus, que estavam andando com Jesus, inclusive Pedro, a hora que viu o vulto lá, uma pessoa andando em cima d'água, ficou tudo com medo. Mas não é os machão, os bonitão? Começou a gritar. Imagina, eu tentei imaginar aqui eles gritando dentro do barco. Fantasma! E Jesus vendo que eles são medrosos, falou assim: calma, gente, sou eu. Calma, não precisa esperar, não.
Não dá para imaginar os caras que morreram do jeito que morreu depois, gritando com medo de um fantasma. Tudo bem. E aí Pedro disse assim: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá ao teu encontro. Então vem, Pedro. Você quer saber se sou eu? Então vem. E Pedro foi andando. Qual foi a dinâmica de Jesus nessa cena? Olha, Pedro, dentro da barca, era o maior nadador que tinha ali dentro. Pedro foi, desde pequenininho, criado na beira do mar pescando. Dentro daquela barca ali, não tinha ninguém que nadava mais do que Pedro. O cara era um especialista em natação. Se fosse nas Olimpíadas agora, provavelmente ele ia ganhar medalha de ouro. Olha para você ver o que está acontecendo. Ele se sentiu tão bom, melhor do que todos. Ele poderia muito bem falar assim: deixa eu ir até o encontro nadando, porque ele era um especialista em natação. Mas, no entanto, eu queria andando também. Sabe por que eu queria andando? Porque eu sou bonzão. Eu sou o melhor de todos. Né? Deixa eu ir andando porque eu sou bonzão. Ao contrário de Moisés. Aqui nós estamos vendo uma cena ao contrário de Moisés. E aí Pedro está indo em cima d'água. O que acontece? O vento começou a ficar mais forte. E o cara em cima d'água começou a balançar. O que aconteceu? Ele ficou com medo, porque o medo impede a gente de chegar no objetivo. Então ele tinha que chegar até Jesus. Ele estava bem próximo de Jesus. Quando o vento balançou, ele ficou com medo. O que acontece? Ele afunda. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Preste bastante atenção. Ué, se o cara é o melhor de todos os nadadores que estavam dentro do barco, que passou a vida toda pescando e nadando e pegando peixe, qual é o problema dele estar afundando? Se ele sabe nadar. Vamos pensar aí para ver aonde que a gente chega com isso. O que está acontecendo? Que ele está afundando. Então por que ele não nada e não volta para a barca nadando? Ou não volta lá para a margem nadando? Sabe por quê? Porque ele é um orgulhoso. E Jesus estava querendo ensinar a ele aquilo que Moisés tinha por natureza. Jesus estava querendo mostrar para ele que para dirigir a igreja de Jesus Cristo, precisa ter humildade. Porque vai ter momento na vida nossa que é só Deus para salvar a gente. Vai ter momento na vida nossa que é só Deus para nos socorrer. E não vai adiantar, você pode ser bom nadador, você pode ser bom corredor, você pode ser bom de futebol, você pode ser bom de pregador, você pode ser bom músico, você pode ser bom cantor, você pode ser bom intercessor, você pode ser o que for, mas vai chegar um momento da sua vida, da nossa vida, que nós afundaremos. E tem uma coisa que aqui em Mateus, na verdade aqui Mateus fala, né? Quando ele diz assim, ó, quando sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar. E aí o que acontece? Ele gritou: salva-me! Que humilhação, meu Deus do céu! O melhor nadador morrendo afogado tem que pedir ajuda para Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se Pedro não tivesse gritado para Deus, salva-me, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer. Porque o orgulhoso, ele morre. Ele ia morrer, você pode ter certeza que ele ia morrer. Porque, por que ele gritou salva-me? O texto não fala por que ele gritou salva-me. Mas eu sei por que ele gritou salva-me. Ele gritou salva-me porque ele começou a afundar olhando para Jesus, começou a afundar olhando para Jesus, começou a afundar olhando para Jesus, e o orgulhoso não pede ajuda para ninguém e começou a afundar olhando para Jesus. Quando Jesus
não se movimentou para nada, porque o que Jesus queria é que ele pedisse ajuda para ele poder perceber que sem a humildade ninguém chega a lugar nenhum, morre. Aí, quando ele estava já com o pescoço quase dentro d'água, ele falou, salva-me. Pelo amor de Deus! Aí Jesus salvou ele. Entendeu? Isso é um grande ensinamento para nós, meus irmãos. Porque vai chegar um dia, ou talvez até mais de um dia, que nós iremos afundar. E detalhe, com Jesus do lado. Ou nós gritamos, salva, ou nós morremos afogados. E o orgulhoso sempre morre afogado. Ao contrário do humilde. Nem que essa humildade tenha que ser ensinada à força. Salva-me, eu estou com medo de morrer. No dia de hoje, vamos pedir a Deus essa graça, gente. Pedir a Deus essa graça da humildade. A mesma humildade de Moisés. A mesma humildade que Jesus está ensinando Pedro a ter por conta do orgulho, né? Você imagina assim, depois que passou isso, com certeza, aqueles que estavam na barca lá, começou a zoar Pedro. Você não era um bonzão, e aí? Você não era o chefão de todos aí? Fundou, ficou com medinho, hein? Zoando uns aos outros lá. Mas você não era, não foi, ó, todo em cima da água. E agora aí, ó, tá com medinho, ué. O que foi? Valentão, você não é o bonzão, não é o nadadorzão, o melhor de todos, o campeão dos campeões? Com medo, teve que gritar, né? E ele baixava a cabeça, assim, ó, com vergonha mesmo. Eu que era para ser o destaque, porque saiu andando em cima da água, é o melhor de todos, é o escolhido, tá? Vocês me respeitam porque eu andei na água. Andou? Mas se fosse assim, você não precisava pedir socorro, que tá afundando, engraçadinho. Então Pedro começou a ficar na posição sempre de pequeno, porque, coitado, todo mundo viu aquela cena. E a humilhação que fica. E a humilhação que a gente fica quando a gente quer ser bom e não dá certo. Né? E a humilhação que fica. Fica caladinho, ó. Quem aprende, né? Porque quem não aprende ainda fica justificando. Peçamos a Deus essa graça no dia de hoje, para que a gente se torne cada vez melhor. Acreditando sempre e sempre e sempre que os humildes é que vencerão. Vencerão não por sua própria força, mas porque Deus vem em auxílio destes homens e dessas mulheres que se colocam na posição de humilhado. E Moisés se colocou na posição de humilhado. Com certeza, depois de tudo que aconteceu com Pedro lá em cima da água, ele se colocou na posição de humilhado. Que humilhação, meu Deus, mas que humilhação! Eu, como o melhor de todos os nadadores, estava morrendo afogado. Que humilhação! E a humilhação só serve para uma coisa, para a gente reconhecer que Deus é que tem a capacidade de nos sustentar. Só para isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos apresentar a